Hoje a gente vai fazer uma análise de um conjunto de decisões judiciais recentes que, bom, à primeira vista, parecem bem distantes, cheias daquele jargão que assusta, né? São os temas de repercussão geral. Mas a nossa missão aqui é outra. É descobrir como essas decisões, que vão, sei lá, do direito de família até o tributário, na verdade redesenham regras do nosso dia a dia. É uma ótima seleção porque quando a gente olha para elas em conjunto, elas contam uma história. Exato. Mais do que decisões isoladas, elas mostram para onde o direito está caminhando. E se eu pudesse apontar um fio condutor que amarra quase todas, seria uma tensão constante. Uma tensão, como assim? Um cabo de guerra entre dois princípios, sabe? De um lado, a tentativa do Estado de proteger o idoso, a criança, o dinheiro público, e do outro, a crescente valorização da autonomia. A liberdade de escolha. Isso, a liberdade de escolha das pessoas, a busca por eficiência na gestão. A gente vai ver esse conflito aparecer em quase todos os casos que vamos discutir. Ok, vamos desempacotar isso. Essa ideia de proteção versus autonomia é uma lente muito interessante. Então, vamos começar com uma que é um exemplo perfeito desse conflito. O tema 1236. Havia aquela regra que parecia imutável, que obrigava pessoas com mais de 70 anos a casar em regime de separação total de bens. Exatamente. A lei basicamente dizia, você não tem mais idade para decidir isso, então nós decidimos por você. Isso mudou, certo? Mudou. E a mudança foi justamente nesse ponto de equilíbrio. A regra antiga nascia de uma intenção protetiva, até paternalista. O Estado pai cuidando de tudo. Exato. A lei presumia uma vulnerabilidade e queria proteger o patrimônio do idoso contra casamentos por interesse, o famoso golpe do baú. Claro. O problema é que, ao fazer isso, ela tratava uma pessoa de 71 anos, muitas vezes no auge da sua capacidade, como se fosse incapaz. A nova decisão do STF vira essa lógica de cabeça para baixo. E o que ela diz? Ela diz que a regra geral ainda existe, mas a autonomia da vontade deve prevalecer. A proteção se torna a exceção, não a regra. Certo. Mas, na prática, como é que isso funciona? Imagino que não baste um acordo de guardanapo. Não de forma alguma. Se um casal com mais de 70 anos quer escolher um regime de comunhão parcial, por exemplo, o que eles precisam fazer para essa vontade ser válida, para não ser questionada depois? Aí é que entra o mecanismo de salvaguarda. A decisão não é ingênua, sabe? Para afastar a regra da separação obrigatória, o casal precisa fazer uma escritura pública, em cartório. Ah, então tem uma formalidade. Tem. Eles vão se sentar na frente de um tabelião que tem fé pública e declarar de forma expressa, consciente, que entendem as opções e que estão escolhendo um regime diferente. Entendi. A escritura funciona como uma prova. Uma prova robusta de que a decisão foi informada, deliberada e livre de coação. O sistema trocou uma proibição cega por uma liberdade com responsabilidade. E essa ideia de adaptar a lei para reconhecer novas realidades e a autonomia das pessoas parece ser o motor de outra decisão importante, o tema 1072. Sim, o da licença maternidade. Exato, que trata da licença maternidade em uniões homoafetivas. Aqui, o avanço é garantir o direito à licença para a mãe não gestante. Sim, e o que é fascinante aqui é que o foco da decisão se desloca. Não se trata apenas de um direito da mãe, entende? É uma necessidade da criança. Exatamente. A justiça entende que o vínculo e o cuidado nos primeiros meses são fundamentais e a criança não pode ser prejudicada pela configuração familiar em que nasceu. A decisão busca a isonomia, a igualdade, mas com um olhar muito prático para o bem-estar do recém-nascido. A proteção à criança se sobrepõe a qualquer formalidade. Mas e se a companheira, a mãe que gestou o bebê, já tirou a licença maternidade? O sistema permite que as duas mães tirem a licença completa de 120 e 180 dias ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta crucial e mostra o pragmatismo da decisão. Não se trata de criar um benefício duplo. Certo. A regra diz que, se uma das mães já usufruiu da licença maternidade, a outra terá direito a um período equivalente à licença paternidade. Ah, entendi. Então o tribunal usou as ferramentas que já existiam na lei. Isso. A licença maternidade, que é mais longa, e a paternidade mais curta, e adaptou para essa nova realidade.
Garante-se o cuidado de ambas as mães nesse período inicial, sem criar uma distorção em relação a casais heterossexuais. É uma solução eficiente e isonômica. Essa palavra que você usou, eficiente, é um gancho perfeito. Porque se nessas decisões de família a gente vê uma busca por soluções mais justas, em outras o foco parece ser puramente a eficiência da máquina pública. Com certeza. É o caso do tema 1184, que autoriza a extinção de cobranças judiciais de impostos de baixo valor. Minha primeira reação ao ler isso foi de estranheza, sabe? Eu imagino. Parece um incentivo para não pagar, né? Exato. Não cria uma percepção de que dívidas pequenas podem simplesmente ser ignoradas, não passa uma mensagem de impunidade. Essa é a leitura superficial e é uma preocupação legítima, mas a lógica por trás é a do custo-benefício para o próprio Estado. Custo-benefício. Pensa só, uma dívida de, digamos, R$ 500. Para o governo mover uma ação, ele mobiliza um procurador, um juiz, servidores, oficial de justiça, Toda a máquina. toda a máquina. O custo dessa operação pode facilmente passar dos R$ 500. No final, o Estado gasta 1.000 para talvez recuperar 500. É o famoso o molho sai mais caro que o peixe. E na prática gera mais prejuízo para os cofres públicos. Exatamente. Não é um perdão da dívida, é uma decisão de gestão de recursos. Entendo a lógica econômica, mas e o princípio da isonomia? Uma grande empresa que deve milhões é processada, com razão. Mas um pequeno devedor, que talvez não pagou por desorganização, escapa da justiça? Excelente pergunta, e a decisão se preocupou com isso. Por isso ela não diz simplesmente esqueçam a dívida. Ela estabelece pré-requisitos. Que seriam? Antes de pedir a extinção, o poder público precisa demonstrar que tentou outros meios de cobrança mais baratos, uma negociação administrativa ou, o mais importante, realizar o protesto da dívida em cartório. O protesto que suja o nome da pessoa. Isso, o protesto é uma medida extrajudicial muito eficaz, negativa ao nome do devedor no mercado. Para uma pessoa ou pequena empresa, ter o nome sujo muitas vezes é um incentivo maior para pagar do que uma ação judicial que se arrastaria por anos. Então a ação judicial vira a última e não a primeira opção. Exatamente. Faz sentido. E se por um lado o Estado está sendo mais racional com pequenas cobranças, por outro, ele parece estar apertando o cerco contra a má gestão de grandes valores. É o que sugere o tema 1287. Sim, o que fortalece o poder dos tribunais de contas. Isso, para punir prefeitos e governadores por irregularidades no uso de verbas de convênios federais. Exato. Se a gente conectar os dois temas, vemos um movimento claro. Focar os recursos de fiscalização e punição onde o impacto é maior. Onde o dinheiro é maior. Essa decisão sobre os tribunais de contas é um grande reforço na luta contra a corrupção. Antes, a punição de um prefeito por má gestão dependia muitas vezes de um julgamento político na Câmara de Vereadores. Ah, claro. Se o prefeito tinha a maioria na Câmara. Suas contas poderiam ser aprovadas mesmo com irregularidades graves apontadas pelo Tribunal de Contas. Acabava em impunidade. Entendi. O que a decisão diz agora é que, quando se trata de dinheiro federal repassado por convênio, a análise do Tribunal de Contas é soberana para responsabilizar pessoalmente o gestor. Então o julgamento da Câmara ainda existe, mas não impede a punição. Isso. O julgamento político das contas gerais pela Câmara continua, mas ele não impede mais que o tribunal aplique multas ou determine a devolução de recursos federais mal utilizados. Isso dá autonomia e força ao órgão técnico. Faz todo sentido. É como separar a responsabilidade administrativa da política. Agora, mudando um pouco o foco para o mundo das empresas. Tem outra decisão que lida com dinheiro, mas na forma de incentivos. O tema 504. A famosa sopa de letrinhas. IPI, PIS, COFINS. A questão era se um benefício fiscal dado a exportadores, o crédito de IPI, deveria ele mesmo ser tributado. Parece um nó difícil de desatar, né? Mas a lógica é bem direta. E qual é? Vamos pensar no que é esse crédito presumido de IPI. Não é uma receita, não é dinheiro que a empresa ganhou vendendo algo. É, na essência, um mecanismo de incentivo. Certo. O governo devolve para a empresa exportadora uma parte dos impostos que incidiram na sua cadeia de produção. O objetivo é tornar o produto brasileiro mais competitivo lá fora. Então, se é uma devolução de imposto,
Cobrar imposto sobre essa devolução seria um contrassenso. Seria como dar com uma mão e tirar um pedaço com a outra. O Supremo entendeu exatamente isso. Se a Constituição diz que PIS e COFINS incidem sobre o faturamento e esse crédito de IPI não é faturamento, Ele não pode ser a base de cálculo. não pode. É uma decisão que traz segurança jurídica e fortalece uma política de Estado de estímulo às exportações, o que é vital para a economia. E para fechar, vamos em um tema que mostra como o direito precisa correr para acompanhar a tecnologia, a globalização. Pirataria e direitos autorais. Isso. O tema 580 define de quem é a competência para julgar esses crimes quando eles cruzam fronteiras. Por que essa definição é tão importante? Não poderia ser julgado onde o crime foi descoberto? Poderia, mas seria ineficiente e, muitas vezes, ineficaz. Um crime de pirataria hoje pode envolver um site hospedado, sei lá, na Rússia, com conteúdo baixado no Brasil e administrado por alguém na Alemanha. Que confusão! Qual justiça estadual teria a estrutura para investigar algo assim? A decisão de firmar competência na Justiça Federal é estratégica. E qual a razão para isso? O que a Justiça Federal tem que a estadual não tem? Primeiro, o caráter transnacional. Quando um crime ultrapassa as fronteiras do Brasil, ele afeta interesses da União como um todo, não só de um Estado. Certo. Segundo, o Brasil é signatário de tratados internacionais de proteção à propriedade intelectual. E terceiro, a estrutura. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, eles têm mecanismos de cooperação jurídica internacional. Que são essenciais para investigar fora do país. Exato. Centralizar na Justiça Federal garante uma resposta mais forte, unificada e coerente do Estado brasileiro a um tipo de crime que não tem fronteiras.